rendemos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Nos rendemos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e louvores. Nos rendemos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Nos rendemos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Pode sentar-se. Meus amados irmãos e minhas irmãs, nossa proposta para este ano de 2020, para as celebrações da Ceia do Senhor, estamos com o nosso tema do ano, as dimensões da verdadeira comunhão. E o tema de hoje, deste mês de junho, prontos para perdoar, comunhão consciente. O texto está aí, quem quiser acompanhar comigo a leitura, Mateus 18, 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35. Evangelho de Jesus, relato de Mateus 18, de 21 até 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 1000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves.
Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meus amados irmãos e minhas irmãs, como os irmãos sabem, eu preparo as minhas coisas com muita antecedência, às vezes até, diz a minha família, exagerada antecedência. Mas eu também não sou pego de surpresa quando as coisas acontecem. Eu estava, quando preparava esse sermão no ano passado, eu estava pensando quantas vezes eu já tinha pregado sobre perdão aqui na igreja. E fui fazer uma pesquisa nas minhas anotações, nos meus arquivos, e estamos no nosso 10º ano de ação pastoral aqui na igreja. E nesses 10 anos eu já preguei aqui na igreja sobre perdão 8 vezes. Essa é a 9ª. Não vou citar aqui as datas e tudo, que aí já seria querer demais também, Mas eu, quando preparava, fiquei me perguntando, eu perguntei a Deus: mas Senhor, sobre perdão de novo? E fiquei meditando e pensando e orando. E a única resposta que Deus me deu foi essa: vá e pregue. E eu fiquei pensando, certamente, quem sabe, num dia em que preguei aqui sobre perdão, alguém que precisava ouvir não estava. Aí estava numa outra oportunidade. Quem sabe, hoje, alguém que esteja aqui não estava nas outras vezes que preguei sobre esse tema. Mas dentro da nossa proposta para o ano todo, esse era um tema importante. Perdão. O perdão, ele cura feridas e revitaliza as relações humanas. Ai de nós, se nesse mundo caótico que nós já vivemos, tão sofrido, tão difícil, onde a palavra de ordem não é perdão, mas é competição, e em função dessa competição, muitas vezes, ódio, vingança. A gente falar em perdão, parece que cada vez mais vamos ficando vistos como pessoas estranhas. Mas como ficar falando de perdão no mundo em que nós vivemos? Parece estranho, parece absurdo. Então, a recusa do perdão, ela sempre traz constrangimento e também prejuízos para a vida. Que gosta de ser perdoado, como gosta, mas não é tão prático, nem tão pronto para perdoar também. Deus tem prazer em perdoar, e a nossa referência para a nossa vida do perdão é Deus. Então nós devemos ter também prazer em perdoar. Alegria no nosso coração de ver alguém sair da nossa presença perdoado. Oh, que coisa boa! Nós podemos ter a nossa consciência tranquila. O perdão, ele proporciona isso e mais algumas coisas.
Vamos ver algumas rapidamente nesta noite. Em primeiro lugar, o perdão é comunhão expressa pela misericórdia de Deus. Se Deus fosse olhar para a nossa vida mesmo, porque nós somos pecadores, Ele não teria nenhum motivo para nos perdoar. Mas Ele perdoa, porque Ele é misericordioso, Ele ama. E Ele sabe que nós somos falhos e fracos, e somos tendentes a errar, muitas vezes. O perdão, ele faz com que a misericórdia de Deus invada o coração das pessoas para o reconhecimento do erro, da culpa, do pecado. Esse reconhecimento que depois leva ao arrependimento e depois à confissão e depois, se for tudo isso sincero, ao abandono do erro. Como Jesus disse lá para a mulher que foi pega em flagrante adultério, né? Vá e não peques mais. Não que ela não tenha certamente cometido outros pecados, com certeza deve ter. Mas ele deixou claro, não viva o que ele quis dizer, não viva cometendo esse pecado aí. Não caia nele de novo, não incorra nesse erro, porque ainda as coisas vão ser muito piores. Jesus diria para ela, hoje nós estamos aqui, eu estou aqui com você, e os teus acusadores foram embora, mas amanhã não estarei mais aqui, e se você voltar a pecar, cometer o mesmo erro, aí eu não poderei livrar você. Em segundo lugar, o perdão, ele é um ato de comunhão que deve ser compartilhada. O servo não foi perdoado pelo seu senhor, e por que então ele não compartilhou esse perdão com o servo que o devia? Por que ele não agiu assim? O seu coração estava aberto e pronto para receber o perdão do seu senhor, e não estava pronto. Que coração é esse? Será que ele tem dois corações? Um que recebia o perdão e um outro duro, de pedra, que não foi capaz de perdoar a outra pessoa que errou contra ele. Isso nos chama atenção. Não somente somos nós que erramos e que precisamos de perdão, mas há outras pessoas que também erram e precisam do nosso perdão. O exemplo maior para a nossa vida de perdão é o perdão de Cristo a todos nós. Ninguém vai ser perdoado por merecimento, porque ninguém tem merecimento para receber o perdão. Por mais que reconhecer o seu erro, confessar o seu pecado, a sua falta, a sua falha,